Olá, meu amigo, minha amiga, que venha a CPMI. Eu conversei com vocês muitas vezes aqui no nosso portal, quando a gente teve a mudança de governo aqui no nosso país, que eu não entendia muito bem, porque a resistência inicial às imaginações de se fazer uma CPMI para apurar-se aquilo que aconteceu no 8 de janeiro. Todos nós sabemos exatamente o que aconteceu, porque foi um processo que foi se desencadeando ao longo de anos aqui no nosso país, com um baderneiro mor da nação, insuflando pessoas e os grupos todos que ficaram ao seu redor para fazerem exatamente aquilo que acabaram por fazer. Quiseram derrotar e derrubar a democracia muito antes do dia 8 de janeiro. Mas só conseguiram mesmo colocar em prática alguma coisa no dia 8 de janeiro. Existem muitos criminosos que fomentaram, que fermentaram tudo aquilo que a gente viu no 8 de janeiro. O governo, que foi recém-empossado, certamente, comandado ali por uma visão do presidente Lula, não quis fazer muita espuma depois desses acontecimentos todos, porque a intenção maior era começar a governar o nosso país. E uma CPMI seria aquilo que todo mundo sabia que iria ser, ou seja, um palco para um monte de jagunços bolsonaristas ou jagunços parlamentares tumultuarem qualquer tipo de movimento de transformação aqui no nosso país. Eu acho até que foi uma avaliação errônea, porque quanto mais se investigasse aquilo que aconteceu no 8 de janeiro, mais material se teria para responsabilizar todos esses criminosos e, de um certo modo, neutralizá-los também, neutralizar uma série de atitudes. Bom, mas isso não foi feito. Se sabia que eles iam tentar mesmo tumultuar o processo democrático aqui no nosso país, e agora com esse episódio do general que parece não ter tido pulso firme no enfrentamento dessa questão, aí fica impossível de se controlar ou de se barrar essa CPMI. Então, que venha logo e que as apurações sejam cada vez mais aprofundadas. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões. Nosso portal do José é especial de férias, pelo menos as férias aqui do nosso portal, né? Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora aqui ao nosso espaço para que você se inscreva. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha. Participe aqui das nossas atividades. Todos os dias eu abro um chat entre 5 horas e 5 e meia. Você é muito bem-vindo. E também, se puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar ainda mais próximo aqui dos nossos encontros, das nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Então, gente, eu comentei também algumas vezes com vocês aqui no nosso portal que qualquer investigação, mesmo no campo em sede policial, como a gente diz, né, o delegado ele tem algumas intuições, ele comanda o inquérito, ele sabe muitas vezes a direção que ele está tomando, mas a investigação tem vida própria. Os elementos vão surgindo, situações novas vão surgindo e ele vai montando um quebra-cabeça. No final da história, ele relata tudo aquilo que ele conseguiu apurar e manda para o Ministério Público iniciar uma ação penal ou não contra as pessoas ou a pessoa que foi envolvida ali ou que foi descoberta no meio dessa investigação. Uma comissão parlamentar de inquérito ou uma comissão mista parlamentar de inquérito funciona como uma investigação criminal, inclusive ela é regulada pelo Código de Processo Penal. O mesmo Código de Processo Penal que regula as investigações na Polícia Federal, comandadas pelo delegado de Polícia Federal, da Polícia Civil dos estados de uma maneira geral, é também um instrumento que regula as CPIs, tanto CPIs municipais, porque os vereadores podem fazer CPIs também, os deputados estaduais e os deputados federais e os senadores. Todos podem fazer ou podem dar início a uma CPI para investigar uma situação concreta, como um crime. O delegado ele abre um inquérito para apurar um crime que se materializou, que aconteceu ali, né?
e para apontar também os responsáveis ou até se chegar à conclusão no final da história que não houve crime, ou que foi uma situação impossível, ou que aquela pessoa apontada ali não cometeu o crime, enfim. São essas as situações que acontecem no bojo de investigações. E numa comissão parlamentar mista de inquérito é a mesma coisa. Os deputados e senadores, eles imaginam as coisas que estão pretendendo apresentar para a sociedade, no caso, depois apresentar para o Ministério Público Federal, ou seja, a Procuradoria-Geral da República, se for o caso, para apresentar ações penais contra eventuais criminosos. Só que tem um negócio, nós todos sabemos que esses jagunços querem fazer banditismo político, né? Eles querem, no final da história, desgastar o governo Lula para, no final, ousar, inclusive, a propor, inclusive, um pedido de impeachment, uma retirada do presidente que está há poucos meses no cargo. Esse é o propósito dessas pessoas. Eles não querem apurar absolutamente nada. Só que tem algumas questões técnicas. Eles não vão conseguir expor ao ridículo algum tipo de pressão, nenhuma autoridade de gabarito, de nível, no meio desse processo. Primeiro que a CPMI não tem o condão, não tem o poder jurídico de convocar ministros do Supremo Tribunal Federal e não tem condição de convocar, de impor também a ida do presidente da República para depor, para prestar algum tipo de esclarecimento numa CPMI como essa. Mas os ex-funcionários e o ex-presidente da República poderá ser convocado, inclusive sob vara. Vocês imaginem só o Bolsonaro sentado ali na comissão parlamentar de inquérito, o tipo de situação que aconteceria aqui no Brasil, né? Seria um circo muito grande, mas isso iria ainda desgastar mais a figura do ex-presidente da República, porque a verdade, ela está na cara de todos nós, ela simplesmente seria materializada, seria mais exposta. Ontem eu assisti uma coluna do Reinaldo Azevedo, onde ele faz uma observação que esse tipo de CPMI pode pavimentar com muito mais velocidade a ida do ex-presidente da República para a cadeia. E eu já tenho defendido isso muito antes também, né? Aliás, eu defendo que o ex-presidente da República ele vá para a cadeia há quase 3 anos e meio, quando eu detectei o primeiro crime de responsabilidade do Bolsonaro. Naquele tempo eram poucas pessoas, né? Alguns da área jurídica que estavam fazendo algum tipo de afirmação nessa direção. Depois a gente foi vendo outros colunistas, outros jornalistas também, muito indignados com os crimes que estavam muito evidentes que o Bolsonaro cometia, afirmarem também que o final dessa criatura seria a cadeia. E hoje isso já parece ser uma situação, uma realidade mais vislumbrada por muitas pessoas no campo do direito, no campo do jornalismo, os formadores de opinião, juristas que debatem essas questões, enfim. Então estamos diante agora de uma situação que era absolutamente impensável há algum tempo atrás e que agora se materializa de uma forma muito mais intensa. Portanto, gente, respondendo muitas perguntas que são feitas aqui no nosso portal, se eu acredito que o ex-presidente da República ele irá para a cadeia, eu acredito, porque eu tenho que acreditar no direito, na Constituição Federal e no sistema de defesa, vamos dizer assim, do nosso organismo constitucional, né? Nós temos que ter esses anticorpos para expulsar do nosso organismo, excretar do nosso organismo, o organismo jurídico, o organismo político-social que é o nosso país, os elementos que fazem muito mal ao corpo social, ao organismo de uma maneira geral. E isso vai acontecer. E nós, como pessoas que nos comunicamos com muitas outras, temos o dever de não ficar dizendo, né, que o Brasil não tem justiça, que a justiça não funciona, que demora, porque se a gente começa a reverberar isso acaba contribuindo de um certo modo para que essa realidade ruim se materialize. Então, eu quero sempre defender uma situação em sentido contrário, que essa gente que praticou crime tem que ir para a cadeia. E tudo aquilo que estiver ao nosso alcance e que a gente puder fazer para remetê-los dentro do Estado Democrático de Direito para a cadeia, eles têm que ir. Então, essa CPMI, essa gente que estava achando que ia fazer apenas circo dessa história, iria paralisar o governo, eles podem estar dando um grande tiro no pé, e eu acredito que estão dando mesmo um grande tiro no pé, e essa situação pode servir agora para fazer aquilo que eu imagino que o presidente Lula não quis fazer no começo do seu mandato, ou seja,
entrar num confronto, entrar num conflito, ficar reverberando uma série de situações, enfim, seria uma forma, né, de dar uma dica, uma mensagem que está com propósito, ou estaria com propósito muito maior de pacificar a nação. Mas, já que não se quer paz, as pessoas querem apurar de fato, né, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, então vamos apurar, vamos expor essas situações e vamos criminalizar os responsáveis, os bandidos, e mandá-los para a cadeia e esvaziar cada vez mais o discurso dessa gente insana, dessa gente sem noção. Gente, nosso programa hoje ficou mais corrido, mais enxuto, né? Mas é como eu estou fazendo com vocês nesses dias aí, tá bom, gente? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e não esqueçam de mandar os seus comentários para cá, tá bom? Tchau!